Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta dentro da nossa ideia de parceria para que vocês possam aprender ou reforçar aqueles conhecimentos sobre impulso e quantidade de movimento. A questão que eu vou propor hoje para vocês é uma questão que vai nos exigir aplicar a conservação da quantidade de movimento numa colisão bidimensional. Normalmente as colisões bidimensionais são um pouquinho mais elaboradas, mas vocês com certeza vão compreender. Jogadores de sinuca e bilhar sabem que, após uma colisão não frontal de duas bolas A e B de mesma massa, estando a bola B inicialmente parada, as duas bolas saem em direções que formam um ângulo de 90 graus. Considere a colisão de duas bolas de 200 gramas, representada na figura a seguir. A se dirige em direção a B com velocidade V de 2 metros por segundo, formando um ângulo alfa com a direção Y, tal que seno de alfa igual a 0,8. Após a colisão, B sai na direção Y. A. Calcule as componentes x e y das velocidades de A e B logo após a colisão. B. Calcule a variação da energia cinética de translação na colisão. Nota: despreze a rotação e o rolamento das bolas. Do que se trata a questão em si, então? Eu vou ter um corpo de massa MA, dotado de velocidade V0, que vai se aproximar de uma partícula B que está em repouso, com ângulo alfa em relação ao nosso eixo Y. Então essa é a nossa situação antes. O que ocorrerá após a colisão? Após a colisão, o problema vai nos dizer que B sai na direção do eixo Y para cima e que A faz um ângulo, a velocidade em A faz um ângulo de 90 graus com a velocidade de B após a colisão. E diversos pedidos vão ser feitos. Os dados são a velocidade V0, de 2 metros por segundo, o seno do ângulo alfa, que é 0,8, a massa de A e a massa de B, que são iguais, em particular iguais a 200 gramas. E o que vai ser pedido? Após a colisão, o problema aqui é quais as componentes de VA e de VB, ou seja, quem é o VAX, quem é o VAY, quem é o VBX e quem é o VBY. E também o problema nos pede qual a variação da energia, ou seja, ele quer que compare a energia cinética de antes e a energia cinética de depois. Bom, toda vez que nós temos um problema desse bidimensional, que vai ser necessário aplicar a conservação da quantidade de movimento na forma vetorial, Q de antes vetor igual a Q depois vetor, a gente pode desmembrar o problema num problema de conservação da quantidade de movimento no eixo X e de conservação da quantidade de movimento no eixo Y. Vou começar aplicando a conservação de quantidade de movimento no eixo X. O que eu tenho antes? Eu tenho um A que se aproxima com velocidade V0, olha a figura aqui, e eu posso decompor esse vetor V0 em V0x e V0y. Ou seja, A anda na horizontal para a direita e na vertical para cima. Juntando esses dois movimentos, ele anda na diagonal. Mas vamos então nos preocupar quem são os componentes. V0x, olhando para o triângulo, é igual a V0 seno alfa. E V0y é igual a V0 cosseno alfa. Aplicando a conservação de quantidade de movimento no eixo X, eu tenho Q de antes no eixo X igual a Q de depois no eixo X. Antes no eixo X, eu tenho a partícula de massa MA com uma velocidade V0x igual a V0 seno do ângulo, que vai ser igual ao produto, né, da massa pela velocidade em A depois. Por quê? Depois da colisão, eu sei que enquanto B só se movimenta no eixo Y, A só se movimenta no eixo X, porque o próprio problema diz que após a colisão, B e A saem perpendicularmente entre si, e que B vai na vertical. Então A está na horizontal. Então MA V0 seno do ângulo é igual a MA VA. Cortando as massas, MA são iguais, eu vou ter que VA é igual a V0 seno θ, seno alfa, né? O seno do ângulo, a questão dá, é 0,8, V0 é 2, 2V0,8, 1,6 metros por segundo. Então eu encontrei com a minha velocidade da partícula A após a colisão. Ela vale 1,6 metros por segundo, horizontal para a direita. Eu quero agora encontrar qual vai ser a minha velocidade em B. Antes, eu vou ter que pedir que vocês nos acompanhem aqui para a gente aplicar a relação fundamental de trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a unidade.
Lembrando que o nosso seno de alfa vale 0,8. Né? A questão nos deu, nós já aplicamos. Então tem que achar o cosseno. Cosseno ao quadrado do ângulo vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado. 0,8 ao quadrado é 0,64, fazendo 1 menos 0,64. Eu vou ter 0,36, tirando raiz em ambos os lados e só usando o valor positivo, porque é um ângulo agudo, tá? Cosseno do ângulo vale 0,6. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar o cosseno do ângulo para aplicar a conservação da quantidade de movimento no eixo Y, que é a segunda parte da nossa questão. Então, conservação da quantidade de movimento no eixo Y. Q de antes no eixo Y igual a Q depois no eixo Y. O que eu tenho antes no eixo Y? Eu tenho justamente a minha contribuição de V0Y. V0 tem uma componente em X e uma componente em Y. Então, eu vou ter MA, V0 cosseno θ. B está em repouso, então, antes, tudo que eu tenho de quantidade de movimento, tanto em X quanto em Y, depende da partícula A que está dotada de uma velocidade V0. Então, a componente Y é MA, V0 cosseno θ. E depois, como A sai na horizontal para a direita, A não contribui depois para a quantidade de movimento no eixo Y. Ou seja, quem carrega toda a quantidade de movimento no eixo Y é B, cuja velocidade está orientada verticalmente para cima. Então, eu posso dizer que é igual a MB, VB. Isolando VB, eu vou ter que MA sobre MB vezes V0 cosseno θ é VB. Lembrando que o problema mesmo nos diz que MA é igual a MB, simplifica com as massas, são iguais, eu vou ter que VB é igual a V0 cosseno do ângulo. E o ângulo a gente encontrou o cosseno, lembram? O cosseno deu 0,6. Então, 2 vezes 0,6, 1,2 metros por segundo. Ou seja, eu sei que após a colisão, B se movimenta verticalmente para cima. Ora, existe então componente de B em eixo X? Não. VBX vale 0. Todo VB está em Y. Ok, e o A? O A se movimenta após a colisão para a direita, horizontal para a direita. Não tem componente em Y. Então, VAY e VBX são 0. Por outro lado, VAX é a própria velocidade em A, está toda ela em X, ela vale 1,6 metros por segundo, nós já encontramos. VBY é a própria velocidade VB, porque só tem componente Y, a velocidade em B. Nós encontramos 1,2 metros por segundo. Então, respondemos todas as componentes das velocidades de A e B após a colisão. Vamos avançar na questão. Qual a energia cinética que eu tinha antes? Ora, B estava em repouso, toda energia cinética advém de quem? Do corpo A. MA, V0 ao quadrado sobre 2, MA é 0,2, lembrando, 200 gramas, 0,2 quilos. 0,2 vezes 2 ao quadrado sobre 2, fazendo as contas, 2 ao quadrado do 4 por 2, 2, vezes 0,2, 0,40 joules. E depois? Depois, parte de energia cinética está com A, parte da energia cinética está com B. Tem velocidade em A e tem velocidade em B. Bom, a velocidade em A é MAV ao quadrado sobre 2, 0,2 vezes 1,6 ao quadrado sobre 2, 1,6 ao quadrado dá 2,56. 0,2 por 2 dá 0,1, fazendo 0,1 vezes 2,56 eu vou ter 0,256. Por outro lado, com a energia cinética de B, MB, VB ao quadrado sobre 2. MB é 0,2, velocidade em B encontramos, né? É 1,2 ao quadrado sobre 2. 1,2 ao quadrado, 1,44. 0,2 por 2, 0,1. 0,1 vezes 1,44, 0,144. Se eu somar com vocês 0,256 com 0,144, eu vou encontrar 0,40 joules. Que é um resultado auspicioso. Sabem por quê? A energia cinética de antes, 0,40 joules. A energia cinética de depois, 0,40 joules. Pergunto a vocês, houve variação da energia cinética? Não. Nesse caso, a energia cinética de antes é igual à energia cinética de depois. Os dois são iguais a 0,40. O que isso significa? Que não houve perda de energia mecânica na colisão. E quando não há perda de energia mecânica, eu posso escrever uma coisinha com vocês. Olha só, a nossa colisão é uma colisão elástica, perfeitamente elástica, porque a energia mecânica se conserva. Então, uma questão que nos brinda ao final, calculamos tudo e verificamos que ao final não houve variação da energia cinética, justamente porque se trata de uma colisão elástica. Espero que vocês tenham compreendido.
Esse canal é feito para vocês. Curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas. Quanto mais gente estiver assistindo os vídeos do canal, mais motivo vocês me dão para continuar postando novos vídeos. Desejo tudo de bom para vocês. Repitam o nosso lema: eu vou passar.